Em teus braços é o meu descanso. 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 Fala pessoal, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre algo que eu tenho pensado muito ultimamente, que é sobre a Igreja do Senhor. Eu tenho visto todos esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, tenho orado por eles e quero também reforçar o seu dever de estar intercedendo por esse povo, ajudando dentro do possível. Tenho visto esses acontecimentos recentes também aqui no estado do Rio de Janeiro, esse show que foi um show que espantou muitas pessoas, né? Com muitas imagens ofensivas ao cristianismo, claramente fazendo menção a culto a outros deuses, que a gente sabe que não existem outros deuses. Na nossa fé a gente entende que não existem outros deuses a não ser o nosso Deus. E quando se trata de outros deuses, a gente sabe muito bem quais são esses outros deuses, né? E diante de todo esse contexto, eu tenho refletido no comportamento da Igreja do Senhor. Eu fico imaginando o que as pessoas estão passando no estado do Rio Grande do Sul e me pergunto qual seria o meu comportamento diante de uma situação tão desesperadora. Se eu me deparasse com minha casa debaixo d'água, talvez tivesse que correr aos telhados da minha casa, clamando a Deus por um socorro e sendo rodeado por águas, vendo pessoas morrendo, vendo animais morrendo, pessoas perdendo tudo ao redor, a gente também perdendo tudo. Eu não sei qual seria a minha reação. Sinceramente, não sei se o Emanuel, que se diz adorador, seria adorador nessa circunstância. Eu não sei se o Emanuel, que diz que confia em Deus, confiaria em Deus nessa circunstância. Que descansa em Deus, descansaria em Deus nessa circunstância. Por que eu tenho refletido muito nisso? Eu tenho percebido, que isso também é uma autoanálise, que nós, como cristãos, muitas vezes, nós nos vemos apenas como ovelhas passivas num contexto de comunhão em igreja, animais frágeis que precisam de cuidado, sendo que eu creio que é chegado o tempo que a Igreja do Senhor precisa se despertar para ser pastora, para pastorear as ovelhas que estão perdidas. Nós somos chamados para sermos ativos, não passivos. Mas o que temos visto é uma igreja que se vê numa condição de ser cuidado o tempo inteiro, sem condições de cuidar, sem condições de pastorear, porque é uma igreja frágil, é uma igreja que não tem a real identidade de ovelha de Cristo. E é esse que é o ponto que eu queria destacar. Quando somos ovelhas de Cristo, nos sentimos acolhidos pelo bom pastor, aí sim somos capazes de pastorear as ovelhas ao nosso redor. E temos que atribuir a nós essa missão de sermos pastores daqueles que ainda não são ovelhas de Cristo. Aqueles que talvez são pequenos na fé, já são ovelhas de Cristo, mas precisam ser cuidados por nós que deveríamos ter mais maturidade, mais consciência de filho. Todo esse contexto, juntando essas duas questões, né, de toda essa calamidade que temos visto no Rio Grande do Sul e esses acontecimentos, esse avanço do reino das trevas que presenciamos aqui no estado do Rio de Janeiro, o que me faz... estou falando sobre essa questão de sermos pastores e não ovelhas, porque eu vejo que é chegado o tempo de nós, como cristãos, entendermos que precisamos ser ativos diante dessas situações. Precisamos entender que não é o tempo de sermos cuidados, é o tempo de cuidarmos de pessoas que precisam do nosso cuidado. Nós que já somos bem pastoreados pelo bom pastor, nós temos plena condição de cuidarmos dessas pessoas que hoje estão sofrendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas também ao nosso redor, nossos familiares sofrendo, nossos amigos sofrendo. Eles precisam do nosso cuidado. E nós temos essa capacidade dada pelo bom pastor, porque nós somos bem pastoreados, nós nos sentimos já fortificados pelo bom pastor. Da mesma forma, precisamos olhar para esse contexto do avanço do reino das trevas aqui no estado do Rio de Janeiro e entendermos que não é o tempo da gente ficar apenas
comentando, olha aí, ó, tá vendo? É o sinal da vinda de Cristo, Deus está voltando. A gente não é chamado para ficar reagindo ao avanço do reino das trevas. A gente é chamado para impedir o avanço do reino das trevas. A gente é chamado, como igreja do Senhor, como a própria palavra nos diz, as portas do inferno não prevalecerão. Nós somos chamados para irmos batermos de frente com as portas do inferno. Mas como iremos bater de frente se nos sentimos frágeis, se nos sentimos ovelhinhas que precisam apenas ir à igreja, sentar no banco, ser alimentado? Eu estou fraco, eu preciso ser alimentado hoje, eu preciso ir à igreja, eu preciso ir à cela só para ser alimentado. Como seremos relevantes? Como ajudaremos aqueles que necessitam da ajuda da igreja do Senhor? Como iremos avançar contra o reino das trevas se nos sentimos essa ovelhinha frágil, precisando de alimento, sem capacidade de alimentar? Como? Então é chegado esse tempo. Se você hoje ainda tem essa consciência de se ver como uma ovelha, alguém que só precisa receber, que não tem condições de dar, se você ainda se vê como essa pessoa, eu espero de coração que esse vídeo te faça refletir. Pense nas pessoas que precisam da sua ajuda. Você que já é bem pastoreado, você que já é fortificado pelo seu bom pastor. Pense nessas pessoas. Se veja como alguém ativo nessa situação, não apenas alguém passivo, que vê tudo, que é refém dos acontecimentos, e que precisa apenas ser alimentado, precisa de alimento. Nós não somos balde furado. Nós não podemos ser um balde furado. Nós temos que ser um balde que suporta as águas vivas do Senhor. E não só isso, mas que a gente jorre dessas águas para as pessoas que vivem em sequidão. Precisamos olhar para esse avanço do reino das trevas e falar, é chegado o tempo de fazer a minha parte. Não serei mais apenas passivo. Preciso ser alguém relevante no mundo espiritual. Que Deus te faça despertar diante dessa mensagem.